que esse cara chegou falando agora, cara? Mano, me tira do pau. Muita treta no Twitter, as pessoas estão brigando, o caos já se estabeleceu, é o que é esporte, o que o esporte não é esporte. O Barros está completamente maluco, você tá maluco, Barros? Tô completamente louco. Nossa, ele tá alucinado, pessoal aproveitando pra dar aquela lacrada, não é? Fazer uma cena pro lado, fazer uma cena pro outro, mas o fato é o seguinte, na tarde de anteontem, você tá vendo esse vídeo na quinta-feira, certo? Então isso aconteceu na terça-feira, a ministra dos esportes, cujo nome é Ana Moser, já é essa gestão aí do faz o L, né? O amor venceu e você sabe o que eu tô falando. Ela deu um depoimento muito polêmico que causou um furdúncio no Twitter. Tá todo mundo brigando com relação aos esportes, os esportes eletrônicos, porque de acordo com as palavras da ministra, esporte eletrônico não é esporte. Na cabeça dela, e talvez na sua também, talvez até na minha opinião daqui a pouco, existe uma diferença muito clara entre o esporte eletrônico entre o esporte tradicional e para ela realmente as coisas não fazem sentido juntas. Há muitas opiniões no Twitter, muita brigaiada, algumas pessoas defendem a mesma opinião dela e a grande maioria do cenário do próprio esportes e do próprio videogame eu vi atacando a dona moça, né, a ministra, e realmente contra o que ela disse, porque, poxa vida, já lutamos, né, não tô me colocando no meio, mas esse pessoal aí do cenário dos esportes, eu não sou do cenário dos esportes, né, irmão, eu sou só um streamer, eu trabalho com entretenimento 100% do tempo, eu não jogo nenhum jogo profissionalmente, só Marvel Snap, porque realmente quando eu jogo, eu dou aula, né, mas não é disso que a gente tá falando. Então o pessoal do cenário dos esportes eletrônicos ficou um pouco chateado, né, pouquíssimos concordaram, a maior parte das opiniões que eu vi estavam realmente contra-atacando, retrucando, respondendo de forma mais incisiva, porque não gostaram da maneira que a moça se expressou, ok? Essa foi a introdução do vídeo, foi confusa? Não tem problema, porque vai piorar agora. Quero fazer uma pergunta pra você que tá assistindo esse vídeo, caso você já esteja sabendo dessa treta toda que rolou, eu quero te perguntar o seguinte, você viu o vídeo da Ana Moser falando? Essa é a primeira pergunta. Você viu exatamente o que ela falou, como ela falou, o tom que ela utilizou, ou você tá baseando aí a sua opinião, a sua conclusão no que algum streamer, algum pro player, algum criador de conteúdo opinou, respondeu e retrucou no Twitter? Você viu o que a Ana Moser falou? Você chegou a assistir o vídeo? Tem um vídeo disso. E diferentemente do que a maioria do pessoal tá fazendo por aí, né? Porque eu abro o Twitter, eu vejo uma pessoa retrucando o que ela disse, porque saiu uma matéria não sei aonde. Aí a de baixo já tá retrucando o que foi dito pela pessoa que retrucou. E os comentários e as conclusões, eles vão ficando cada vez mais distantes da fonte da informação e de repente a informação se perdeu. Boa parte das pessoas que estão comentando esse assunto, acredito eu, não fazem a mínima ideia do que a Ana Moser falou, tampouco foram assistir o vídeo original. A gente não vai fazer dessa forma, isso aqui é só um vídeo de opinião, não é um estudo técnico, calma, eu não vou fazer nenhum tipo, não vou te trazer dados do que eu tenho pra dizer, não, é uma opinião de boteco mesmo, mas é uma opinião consciente, que eu não vou sair falando besteira baseado no que o streamer X falou ou o pro player Y respondeu, tá? A gente vai dar uma olhada no vídeo da Ana Moser, a gente vai ver o que ela falou e diante das palavras dela, a gente vai partir pra algum outro tipo de conclusão. Então presta atenção, vem comigo. A gente primeiro vai fazer esse react. O vídeo vai ficar longo, mas eu acho que vai valer a pena, então vem comigo. O vídeo ao qual a gente vai reagir é um vídeo do canal UOL. Eu pedi pra Maria Eduarda dar uma embaçada aqui na tela justamente pra não ter nenhum problema aí. Espero que o canal UOL não se importe da gente estar utilizando o material deles. A ministra fala sobre o uso político da camisa da seleção, desafios na pasta e tudo mais. Ela estava dando uma entrevista sobre os diversos desafios. Ela acabou de assumir o cargo de ministra dos esportes do Brasil. E no meio desse assunto surgiu a questão dos esportes eletrônicos. Então dá uma olhada como é que aconteceu. Começando aqui com um rapaz que eu tô em cima dele, mas é justamente ele que faz a brincadeirinha que puxa o assunto com ela. Então veja bem. Pratiquei muito esporte, assim. Joguei muito FIFA. O cara fala que durante a pandemia ele praticou muito esporte, jogou muito FIFA. E a Ana Moser dá uma risada gostosa. Você não tá vendo a cara dela direito porque tá meio desfigurada, mas eu te garanto que ela se divertiu. Porque
Não, Tinha duas outras repórteres juntas ali, vocês não estão vendo, vocês estão vendo só a ministra, mas elas também se divertiram com o negócio do FIFA. Porra, Fifão, todo mundo gosta, né? A piada que fez bastante sucesso. Eu quase caí aqui. Eu falei, o quê? Aí eu joguei muito. A moça lá quase caiu pra trás, ficou muito emocionante. Foi muito engraçado esse momento. Ah, o Demetrio é danado, né? é porque esporte e esporte é esporte. Olha lá, o cara afirmou, vejam bem, o repórter que está conversando com a ministra, ele falou, e esporte é esporte. E na hora que ele falou isso, a Ana Moser já fez as 5 zoinhas, ela já fez um pitisco, como dizia o próprio Nando Moura, o Nando Moura usa muito essa expressão, ela fez um zoinho de pitisco, né, ficou concentrada, como assim esporte é esporte? O que esse cara tá falando? E ele continua. Quando você fala esporte para todos, se eu fiquei jogando FIFA, eu pratiquei esporte. Quando você fala esporte pra todos, eu fiquei jogando FIFA, então eu pratiquei esporte. Você veja como é perigosa essa coisa de dizer que o esporte eletrônico é esporte. Que olha a conclusão que o cara já tirou. É óbvio que ele tá brincando, tá tirando um sarro. Mas algumas pessoas podem acabar tirando a mesma conclusão de forma séria. Não é o caso, siga. O seu esporte para todos é a atividade A Ana Moser fez assim com a cabeça, ó. Não, esporte você. Não é só, não. Esporte? Fifão? física para todos. Olha lá, de acordo com ela, esporte é atividade física para todos. Porém, dentro da discussão de se esporte é esporte, e ao entendimento meio macro de que tanto que eles têm tido acesso a verbas públicas em diversos lugares. O Rio de Janeiro está gastando um caminhão de dinheiro com campeonatos municipais de videogame. Então veja, o esporte eletrônico já tem acesso a verbas públicas em alguns lugares, ele citou o exemplo do Rio de Janeiro. De esportes, por exemplo, você tá falando que você tem pouco dinheiro e parte desse dinheiro do esporte vai para o que não é atividade física, que é o esporte. E tende a ser cada vez maior essa porcentagem que vai para o esporte. Seja se tiver lei de incentivo, a gente vê que muitas empresas estão colocando dinheiro no esporte. Se ela tiver a oportunidade de colocar dinheiro por lei de incentivo, ela vai colocar. Então, mas aí ele tá falando de empresa, né? Existe uma diferença entre dinheiro público e privado. Não tem problema, depois a gente entra nesse assunto também. Continuando. Como tendo tão pouco dinheiro e tendo essa política de esporte para todos, lidar com o que é esporte e não é atividade física. Ó, legal, você viu como lidar com o que é esporte e não é atividade física, porque pra ele a definição de esporte independe de estar ativo fisicamente ou não. Essa é a definição dele, da cabeça dele, do repórter, né? Ele é um colunista do All Sport, mas não necessariamente a definição de esporte com a qual nós vamos lidar a partir de agora. Agora a resposta da Ana Moser. Interessante a forma como ela fala, tá? Então, a questão do esporte eletrônico ainda não, no nível federal, ainda não é uma realidade. Tá vendo? Então ela usa o termo ainda não, né? Ainda não é uma realidade na questão do nível federal, beleza? Não é exatamente, ela não dá uma negativa de 100%, ainda não é, deixando a possibilidade de que talvez num futuro venha a se tornar. Calma. Você vai investir nisso, Ana? Você vai investir dinheiro nisso, Ana? Não tenho essa intenção, não. Não tem essa intenção, não, ok? Ela não tem intenção de investir verba do Ministério do Esporte no esporte eletrônico por ela, não. No meu entendimento, não é esporte. Essa é a afirmação que deixou todo mundo louquinho. Tem mais uma que ela fala também que o pessoal se descabelou. No meu entendimento, não é esporte, é o entendimento dela. E no meu entendimento também não é. Mas antes de brigar comigo, eu vivo de videogame há 9 anos. Calma que a gente já vai conversar. No seu entendimento é esporte, Barros? Cara, em partes. Daqui a pouco a gente conversa. Calma, segura aí. Em partes, você falou. Em partes. Beleza. Eu quero pra dar a minha opinião, eu quero me aprofundar um pouco mais. Eu também, tema, mas vamos sair do react. Calma, vamos sair. Deixa a Ana Moser concluir. E a gente lutou ano passado, que eu digo, eu na minha vida pregressa, à frente da Atletas pelo Brasil, a gente fez uma ação assim muito forte junto ao Legislativo para o texto da lei geral não ser aberto o suficiente para poder ter o encaixe dos esportes eletrônicos. O texto está lá do jeito que protegendo o esporte raiz.
o esporte raiz. Então veja bem, já existe um texto que está lá, inclusive antes dela assumir a pasta, aonde eles vão, eu já assisti esse vídeo, tá? Aonde eles vão mencionar inclusive uma outra jogadora incrível que é a Leila, e ela diz que eles já tomaram cuidado justamente para que o esporte não encontrasse uma brecha de se inserir nessa questão. Que é o texto da Leila, né? Ó, texto da Leila, né? Sim. Isso. Que é o texto da Exatamente. Leila que tirou o esporte, né? Exatamente. Não Aí tirou o você- esporte porque ele não estava literal. Ele estava na definição de esporte. A definição de esporte tinha sido dado uma abertura que poderia incluir o esporte eletrônico. E a gente fechou essa definição. Eu não vou saber literal aqui, mas a gente fechou essa definição para não correr esse risco. Lógico, o risco sempre acontece e é um trabalho constante. A meu ver, o esporte eletrônico é entretenimento, é uma indústria de entretenimento. De acordo com ela, o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento. Aí a gente vai ter que separar esse ponto, porque aí eu já discordo. O esporte eletrônico é que é complicado, né, cara? O nosso nicho, ele se subdivide em tantas possibilidades. O videogame é um universo tão complexo, né? Que é entretenimento também. Mas aí, se você for parar pra pensar, todos os esportes são entretenimento também. E ser entretenimento não impede de ser esporte. Então, esse argumento do entretenimento dela é muito raso. Só que ela vai jogar para um outro lado que fica mais interessante. Quer ver? Não é esporte. Não é esporte porque essa conclusão não faz o menor sentido. Porque todo mundo assiste futebol de quarta e sábado. Ninguém tá jogando. É entretenimento, sacou? Ser entretenimento não impede de ser esporte e vice-versa. Esse argumento, ele se destrói sozinho. O que aí, você fez, no seu o que você governo, fez foi se divertir. Entendeu, Demetrio? Você não praticou esporte. Você jogou Fifão pra se divertir, tá dando um esporro nele merecido. Isso daí, beleza. Você se divertiu. Entendeu? Por quê? Porque chama a atenção dele, ministra. Pode Exatamente. colocar ele aí na lista. Chama a atenção dele, ministra. Ainda se fosse um RPG, um negócio, tô brincando. Então, porque o esporte tem uma coisa que chama, além mas o pessoal treina para fazer, né? Treina. Assim como o artista, né? Eu falei esses dias, assim como a Ivete Sangalo também treina para poder dar show. E ela não é uma atleta da música, né? Mas aí cai no mesmo raciocínio, né? Por haver treino, não se define se é esporte ou não, entendeu? Porque o atleta também treina. E é esporte. Ou quer dizer, a gente tá indo por aspectos que um não tem como eliminar o outro. A única coisa que se elimina é o argumento. Ela comparou com a Ivete Sangalo. Ela não é uma atleta da música. Tudo bem, mas os atletas também entretêm assim como ela. É o mesmo argumento, ela só tá detalhando um pouquinho mais. Ela é simplesmente uma artista. Uma entertainer, assim como eu. Esquece de curtir o vídeo, comentar. Pô, esse canal do YouTube aqui tá numa míngua, malandro. Deixa um comentário aí, tá? Vê se você dá a moral aí, se inscreve no canal, compartilha, aquele papo todo, ok? Que trabalha É a Gadget de Ilhéus. Já jogou Paragon? Esquece isso. com entretenimento, né? E o jogo eletrônico, ele não é imprevisível. Aí ela se atrapalhou de novo. E esse foi um ponto que deixou o pessoal do Twitter alucinado. Porque, mano, se tem uma coisa imprevisível, é o jogo eletrônico, tá? Eu vou entrar nesse ponto já agora de uma vez, depois no final a gente vai ter que voltar na questão de se é ou não é esporte. Mas é porque esse ponto da imprevisibilidade especificamente também me deixou desconfortável, porque você percebe que ela não tem muita noção do que ela tá falando, né? O jogo eletrônico, ele é absolutamente imprevisível porque ele não determina o resultado. Assim como num esporte físico real, o jogo determina as regras. Você entendeu? Quando você joga futebol, vôlei, que é o esporte dela, esportes maravilhosos, todos eles têm regras. E essas regras precisam ser respeitadas pelos jogadores, que estes tornam o resultado imprevisível. No caso do esporte eletrônico, é a mesmíssima coisa. O software determina as regras. Cabe ao jogador e sua performance alcançar ou não um resultado bom, um resultado ruim, muitas vezes, a maior parte do tempo, muito imprevisível. Agora, vou fazer um meia-culpa, vou defender ela de certa forma. Se ela estava querendo dizer que no caso do esporte eletrônico, por ser um conjunto fechado, um software, existe mais facilidade para burlar o resultado, aí eu concordo.
todo esporte dá pra roubar e a gente já, né, viu muitos casos do esporte raiz, como ela falou. Mas realmente no videogame é um pouco mais fácil pela questão eletrônica, tá? Até aí beleza. Já discordei dela, já concordei. Agora vamos ver o que ela vai falar. Ele é desenhado por uma programação, né, digital, né, Então, enfim, cibernética. Navegando na internet. Mas é uma pessoa de 300 anos falando. Eu gosto muito dela, mas ela não tem intimidade nenhuma com o assunto. Não que eu tenha, mas é que ficou bem claro. Sigamos. É uma programação, ela é fechada. Ela é fechada. As regras são fechadas como as regras de qualquer esporte. Ela não é aberta como é o esporte. O esporte, como é que o esporte é aberto? Aberto ao esforço, não às regras. O software só determina as regras, senhora ministra Ana Moser. Isso é incrível, mas isso aqui não tá legal. É porque quando eu falei que eu joguei, na verdade eu queria O cara do Fifão tá retrucando, ele não tá feliz ainda. naturalmente provocar. Eu sei que não é uma prática Eu sei. esportiva, eu não considero A uma gente prática tinha que esportiva. Ah, ele não considera uma prática esportiva, de fato, jogar Fifão, né? Cara, o videogame não é uma prática esportiva, isso a gente não tem como discutir, certo? Se é esporte ou não, por haver ou não haver atividade física, a gente vai conversar depois desse react. Agora, uma prática esportiva, veja bem, eu jogo videogame 8, 9, 10 horas por dia, se eu não fizer uma prática esportiva de verdade, eu fico com 300 quilos. Então eu preciso fazer esteira ou musculação, esportes de verdade, né? Ih, cuidado pra não se ofender. Falei esportes de verdade. Ai, falei esportes de verdade. Não vai ficar tá chateado? Não fica ainda. Tá no meio do vídeo, calma. Mas eu queria trazer esse debate aqui porque exatamente por conhecer essa sua posição. Então a gente pode entender que na sua gestão frente ao Ministério do Esporte, o que partir de vocês, eu sei que a decisão do que é ou não é uma decisão do Legislativo, Exato. mas você vai... A sua opinião e a sua diretriz é que o esporte não vai ser incluído como esporte e aí não vai ter acesso. Por exemplo, eles estão pedindo direito a Bolsa Atleta, Mano, Bolsa Atleta pra pessoa ficar em casa jogando videogame, calma aí, a gente já vai conversar. Não se altere ainda. Mas é porque, de acordo com esse colunista, não sei se é verdade. Já tá rolando pedido. Calma aí. lei de incentivo, mas pelo Ministério do Esporte, nesses 4 anos, do que couber a você, não. No meu entender, não. No meu entender, não. E ela conclui exatamente a entrevista dela, deixando alguns pontos ali muito bem claros com a opinião dela, tá? Então, a primeira coisa, na opinião dela, existe uma diferença muito clara entre o esporte raiz, como ela chamou, e o esporte eletrônico, que é o que a gente estava discutindo. Eu vou sair dessa tela pra gente esquentar ainda mais a treta lá na outra tela, no outro lobby. Duda, me leva pra lá. Então, beleza, pontos importantes e agora eu quero discutir com o Barros, mas eu não vou discutir, calma, não vai ter briga, é um negócio amistoso. A gente vai brigar, Barros? Talvez. Você acha que vai dar briga? Se você falar muito Beleza, coisa então. errada, Então é vai. porque eu também já não sou de muita amizade. Se você quiser brigar, a gente briga, tá? Primeira coisa que ela disse ali, eu achei, né? Ela já é a primeira declaração polêmica. Ela diz que esporte eletrônico não é esporte, tá? Concordo. Eu concordo com ela também e eu vou explicar pra você por que eu concordo, mostrando a definição do Google e do dicionário do que é esporte. Não adianta você ficar chateadinho comigo. Vai lá brigar com o Google e depois a gente conversa, tá? Ó. De acordo com o Google, e eu digitei o que é esporte, ele me diz o seguinte: prática metódica individual ou coletiva de jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico e destreza, com fins de recreação, manutenção do condicionamento corporal e da saúde e ou competição. Desporto, praticar exercícios faz bem à saúde física e mental. Pra mim, essa é a definição de esporte. É a minha opinião, tá? Ah, mas e o xadrez e o tiro ao alvo? Eu também não concordo que sejam esportes. Você entendeu, meu filho? Este argumento é uma porcaria. Não adianta você jogar essa bobagem no ventilador, porque não é porque vira... Ai, mas é modalidade olímpica. Eu falei pra você no começo do vídeo, meu anjo, que isso aqui era um papo de boteco. É a minha opinião. Você entendeu? Você... É difícil? Aparentemente, se parece muito com a opinião da ministra. O meu entendimento de esporte é exercício físico.
é prática de exercício físico. Se esporte eletrônico fosse esporte raiz, como ela chamou, não precisaria do complemento eletrônico no título do negócio, né? Não é à toa que a gente chama de e-sport. Então, primeira coisa, na minha cabeça, não é esporte, é um jogo, tem competição, assim como xadrez, assim como inúmeros poker, inúmeros outros mind games, né? Jogos que você exercita muito mais aqui, muito mais não, só a parte mental, né? E a parte física ali fica numa posição de relativo conforto, apesar que às vezes tem uns jogos que você tem que apertar o botão, não é disso que eu tô falando, tá? Então assim, eu concordo com ela nesse sentido, tudo bem se a Federação Olímpica de Xinhonhonha, não tô nem aí, na minha opinião, não é esporte. Você quer acrescentar alguma coisa, Barros? Nessa parte aí é isso aí, não é esporte. Você também acha que não é esporte? Não, acho E que quando não é você vai esporte. começar a praticar um esporte? Porque, né, amigo? Mas eu já tô praticando um esporte já. A caminhadinha que você fazia, você não tá fazendo mais que a criança tá de férias. Não, mas eu tô praticando esporte porque eu jogo videogame. Ah, então mudou de Pra opinião, metade de da repente. população. Não. Pra mim não é esporte, mas pra metade da população eu tô praticando esporte. Pra e aí? quem acha que é esporte, então você Eu tá tô praticando praticando. esporte, Pra nós exatamente. dois, você não tá praticando. Pra mim eu não tô praticando, mas pra metade da população eu tô. O Então, importante é ter alguém que cai Entendeu? nessa lorota. porra. Alguém Perfeito. acha que eu tô praticando esporte, então pra mim, ó. Perfeito. Então a minha definição de esporte na minha cabeça, a visão que eu tenho da vida é muito parecida com a da Ana Moser nesse sentido. Eu achei que ela foi super educada do jeito que ela falou. E do que depender Nessa dela... parte. Não, mas ela falou que do que depender dela, ela nem fechou a porta 100%. Ela não foi mal educada. Você entendeu o que eu tô falando? Ela só foi rasa em algumas afirmações que ela deu. E ela foi equivocada em outras também, eu concordo. Só que assim, ela deixou uma porta entreaberta, né? Ela não impediu o e-sport de ser visto de alguma forma. Agora, eu queria entrar na segunda parte que ela disse que do que depender dela, o esporte não entra na pasta de jeito nenhum. Porque eu vi muita gente chateada com isso no Twitter e eu particularmente acho isso uma coisa maravilhosa. Porque eu tenho uma visão de que quanto menos o governo se envolve com uma coisa, é melhor. Mano, eu falei exatamente isso ontem. A gente tava discutindo sobre isso e eu falei que, tipo assim, ó, tantos anos que a gente conseguiu tanta coisa no eSports, não vai ser agora que a gente vai precisar disso do governo. A gente já tem o setor privado que faz diversos campeonatos, faz diversos incentivos. Nos últimos anos, as empresas de jogos cresceram bastante. Já tá Então, vindo uma cachoeira de dinheiro da iniciativa privada, sabe? E assim, ó, e se fosse pra ter um investimento de um ministro, eu acho que o certo seria o Ministério da Cultura e não o Ministério do Esporte. Tá vendo? Porque o Barros já vê muito mais como cultura do que esporte. Agora, eu acho que é cultura também. A questão de usufruir de alguma forma de verba governamental, né, que venha do Ministério do Esporte e tal, como Bolsa Atleta, que ela falou assim, eu acho que poderia ser viável algum dia se a gente fosse um país de primeiro mundo com recursos sobrando, sabe? Com uma verba linda pro atletismo, para todos os outros esportes raízes, como ela mesma definiu. Só que assim, a gente acompanha a vida do atleta brasileiro e a gente percebe que é um sufoco absurdo. Eu vou citar como exemplo o meu amigo e parceiro que é streamer na própria Twitch, o Rei Afro, né? Ele é um cara que é um atleta, um corredor, é corredor que chama? Atleta de corrida, é corredor que chama? É corredor. A corredor não é negócio que não passa dentro? Também. Não, Rei Afro não se chateia aí. Eu não o quis Rei passar Afro- dentro de você, tá, irmão? O Rei Afro, ele é um atleta profissional. Ele é um atleta profissional. Um velocista. Ele é um atleta profissional, né? E, assim, ele já passou pra gente, já vi diversos pedaços da stream dele, uma vez eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, inclusive, o sufoco que o atleta brasileiro passa com relação a esse tipo de subsídio, de bolsa, de incentivo. Eu vi eles comentando ali, a Ana Moser, comentando que não vai ter tanta verba. Primeiro que é a carreta furacão, né? Governo de esquerda, fizeram L, agora vamos tentar aguentar os 4 anos, apesar que por mim não. Por mim é fora Lula amanhã, mas não é esse assunto do vídeo. Volta pra cá. A verba pro esporte é pequena, eu acho que não dá pra pensar no eSport nesse sentido. Primeiro porque eu não vejo o eSport precisando e segundo porque eu vejo os esportes tradicionais precisando muito mais, tá? Se fosse um negócio de primeiro mundo e todos os outros esportes convencionais já estivessem supridos aí em suas necessidades básicas, talvez cogitar alguma coisa nesse sentido, por enquanto eu não vejo como. Então concordo com ela que também não deve haver verba governamental para esse tipo de atividade.
o mais importante, quanto menos o governo se envolver, menor a chance de qualquer tipo de regulamentação. O meu maior medo é o governo se enfiar, Taxar, começar a taxar, começar a inventar, não sei, imposto de não sei o quê. Aí, Quanto menos o governo vê que isso é um mercado lucrativo e dá dinheiro, melhor, tá ligado? Pra mim é melhor que continue do jeito que está. É isso que eu estou querendo dizer pra vocês, tá? Então agora é a parte final do vídeo. Esse vídeo já está gigantesco, peço desculpas aí. A gente fica falando e rodando muito no mesmo lugar, mas conclusões que eu tirei aqui hoje, tá? Pra mim, esporte é uma coisa, esporte eletrônico é outra coisa. Você tem uma visão, pra mim, o esporte, o esporte eletrônico é jogo, é competição. Esporte pra mim é atividade física. Essa é a minha conclusão pessoal. Eu gostaria muito que você deixasse nos comentários desse vídeo aquele baita textão. Oh, mas e o dardo, e o xadrez, e o... Vai, joga aí, fala aí o que você pensa, tá bom? Tira isso de dentro de você. Ai, que gostoso, você tá se sentindo melhor depois que você digitou? Eu espero que você se sinta, tá bom? Na sua opinião, é esporte ou não, Baus? Não é esporte. Bom, eu não concordo. Você entendeu? Eu concordo com você, Baus? Eu concordo com o Baus, é verdade. Eu concordo com vontade de não concordar com ele, mas eu concordo, tá? Então, pra mim, esporte eletrônico é uma coisa, esporte convencional, tradicional é outra coisa. Já expliquei isso aí 200 vezes, né? E a questão governamental, quanto menos o governo se meter, melhor, tá bom? Curte esse vídeo, se você se divertiu, compartilha ele. A gente precisa muito de pessoas se inscrevendo nesse canal e vindo pra cá discutir, debater, falar besteira. A tua opinião, independente do que você escrever aí nos comentários, ninguém vai deletar. Eu não vou deixar o Barros deletar. Ele que é mais bravo, tá bom? Não vou deixar. Escreve o que você quiser aí. A sua opinião é bem-vinda. Quem sabe você não fala alguma coisa aí que influencia a minha. Eu espero de alguma forma ter influenciado a sua também. Pois não. Falando em deletar o comentário, ontem postou um vídeo comentando que no último mês tu ganhou R$12 com o YouTube. Sim. Um cara comentou naquele vídeo perguntando que dá pra comprar contra calvície com R$12. Você deleta o comentário desse cara agora, Barros. Você não deixa essas pessoas falar isso. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Não deleta não, deixa o cara se divertir. Por hoje a gente vai ficando por aqui. A gente se vê amanhã aqui no YouTube. Agora tem vídeos todos os dias às 10 da manhã. Legal que você tá aqui comigo, tá? Divirta-se aí. Tenta, né, comentar de uma forma saudável. É um assunto muito interessante e que com certeza pode ser muito divisivo. Mas no sentido do assunto, não da nossa comunidade, tá? A gente se vê amanhã, tem mais vídeo. Até já.